Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao estudo da função afim. Se você ainda não viu o outro vídeo que nós já fizemos aqui no canal sobre função afim, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha, tá? Nós já estudamos o que é uma função afim, né? Como é que eu posso representá-la algebricamente, tá certo? E também já discutimos alguns problemas em que a função afim ela aparece presente, tá? É uma função bem comum no nosso dia a dia, certo? E aí hoje a gente vai estar discutindo mais alguns conceitos a respeito desta função. Bom, o primeiro conceito que a gente vai ver, que nós já falamos rapidamente sobre ele, é sobre a taxa de variação. Vamos lembrar, né, que uma função afim ela tem uma representação algébrica, né? Toda função afim, vou colocar aqui, ó, toda função afim ela tem esse formato daqui, ax mais b, certo? Onde esse a e esse b são números reais, certo? São números reais. E aí nós vimos que esse a ele pode ser chamado de taxa de variação. Ele indica, né, de que maneira a nossa função ela está crescendo ou decrescendo. Esse a também pode ser chamado de parte variável, né, justamente porque refere-se à taxa de variação. E esse b, a parte fixa ou ao valor inicial, ok? Então, eu trouxe aqui dois gráficos para a gente analisar. Ó, um gráfico tem esse formato e o outro gráfico tem esse outro formato aqui. O que eu quero que vocês percebam nessa figura, tá? Para a gente não trazer muita álgebra, ou seja, muita explicação com várias letras, e isso pode tentar talvez confundir um pouco vocês, eu quero que vocês observem o seguinte, tá? Nós sabemos que no plano cartesiano, né, nós temos aqui o eixo x e aqui nós temos o eixo f de x, que nós sabemos que também pode ser chamado eixo y, né? É mais comum a gente ver o eixo y, mas aí eu vou deixar f de x, tá? Então, nós sabemos que o eixo x tem esse sentido de crescimento, né? Ele cresce da esquerda para a direita, e o eixo y, o eixo f de x, ele cresce de baixo para cima. O eixo vertical ele cresce no sentido da seta, assim como aqui também cresce no sentido da seta. E aí eu quero que você observe uma coisa. Se a gente pegar dois números quaisquer, tá? Então, por exemplo, um número x1 e aqui depois eu pegar um número x2, perceba que quem é maior dos dois? X1 ou x2? É óbvio que x2, né? Ó, x2 é maior do que x1. Ou x1 é menor do que x2. Tá? Dá para entender isso aí, né? Então, nós sabemos que x2 é maior do que x1. Ok. Nós sabemos que quando nós aplicamos um determinado valor na função, nós estamos calculando o valor numérico dessa função, né? Ou qual é o número que a minha função vai me devolver, que corresponde a um elemento da imagem da minha função, que nós já discutimos na aula anterior. Então, perceba, ao aplicar x1 na nossa função, ele vai nos devolver um f de x1, ok? E ao aplicarmos um x2 na nossa função, ele vai nos devolver um f de x2. Ao olhar para esse f de x1 e f de x2, qual deles é maior? Né? Então, nós podemos perceber que ó, f de x2 é maior do que f de x1. Ou podemos dizer também que f de x1 é menor do que f de x2, certo?
perceba que existe uma relação aqui, né? Quanto maior o valor do x, maior é o valor do f de x. Então, ó, daqui para cá aumentou, então daqui para cá também vai aumentar. Eu já ia colocar mais um ali, mas apenas mais, tá? Aumentar, certo? Então, como eu aumentei o x, o meu f de x também aumentou, ok? No exemplo abaixo, nós vamos ter o seguinte, que, ó, percebam, novamente, nós temos que x2 é maior do que x1, ou da mesma forma, x1 é menor do que x2, tá? Isso fica claro, né? Porque quanto mais à direita, maior o número. Porém, percebam, quando eu aplicar x1 na função, ele vai me gerar um f de x1. Quando eu aplicar x2 na minha função, ele vai me gerar um f de x2. Porém, quem é maior aqui, ó? Nós podemos perceber que f de x1 é maior do que f de x2, tá? Então, só para ficar no mesmo formatozinho como antes, eu vou colocar primeiro o x2. Ó. Então, nós temos que f de x2 é menor do que f de x1, ou f de x1 é maior do que, tá, pessoal? Do que f de x2. Ficou meio bagunçado isso aqui. Deixa eu riscar. Eita, prof, ficou feio. Tudo bem. Então, aqui a gente vai inverter. F de x1 é maior do que f de x2, tá? Então, veja que se eu aumentar o meu x, o meu f de x, na verdade, ele diminui, né? Ó, eu aumentei o meu x, mas o meu f de x, ele diminuiu. Isso é uma característica muito importante que a gente vai ver daqui a pouco de uma propriedade das funções afins, tá? Isso vai dizer para a gente, né, se a minha função ela está crescendo ou decrescendo, tá? E essa relação que existe entre os x e os f's de x da minha função, tá? A relação entre elas vai determinar para a gente como a minha função ela está variando, tá? Como é que a minha função ela está mudando. E aí existe uma formulazinha para a gente determinar essa taxa de variação. Então, a taxa de variação, que é o Azinho, tá? Ela é calculada quando eu determino a razão, quando eu falo de razão, estou falando de divisão, tá? A razão entre dois f's de x e dois valores para x. Se x1 for diferente de x2, tá? Porque eles não podem ser iguais, porque se x1 e x2 forem iguais, um menos o outro vai dar zero, e a gente não pode dividir por zero, ok? Então, eles precisam ser diferentes até para indicar que são pontos diferentes. Beleza, pessoal? Vamos ver, então, essa propriedade que eu falei para vocês. A propriedade ela vai dizer o seguinte, ó, uma função afim é crescente, tá? Quando sua taxa de variação A é positiva. Eu até destaquei aqui, ó, crescente positiva. Isso vai acontecer quando? Quando, se x1 for menor que x2, f de x1 tem que ser menor que f de x2. E a gente consegue perceber isso lá nos nossos gráficos, tá? Então, essa situação da função crescente é o gráfico 1. Então, vejam, como x1 é menor que x2, f de x1 é menor do que f de x2. Isso mostra que a nossa função ela é crescente. Certo? Crescente. Agora,
ela vai ser decrescente quando a taxa de variação A é negativa. Isso vai acontecer por quê? Porque se x1 for menor que x2, então f de x1 vai ser maior que f de x2 para essa situação. Quando a gente substitui lá na nossa fórmula, tá? Então, esse resultado dá negativo. E o fato dele dar negativo vai fazer com que a minha função ela seja decrescente. Decrescente. Isso vai acontecer porque, ó, se eu pegar um x1 menor que um x2, ao aplicar na minha função, esse x1 vai gerar um valor maior do que o meu x2. Certo? Isso vai mostrar para a gente que essa função ela está, na verdade, diminuindo, porque eu estou aumentando uma coisa, mas ela está me dando uma resposta que está diminuindo. Então, é inversamente aí o processo. E aí, uma observação, tá? É possível que A seja igual a zero, né? Nós vimos que se A for positivo, ele é crescente, se A for negativo, ele é decrescente, e se A for zero, tá? Então, nós vamos dizer que nós temos uma função que não é nem crescente, nem decrescente. Ela vai ser constante, tá? Porque se A for zero, ó, vamos olhar na nossa função aqui genérica. Se A for zero, 0 vezes x dá 0, 0 mais b, b. Então, vai ser f de x igual a b. E aí, ela vai ser sempre aquele valor de b, independente de qualquer x, certo? E aí, a gente vai ver alguns exemplos agora, onde a gente pode aplicar a nossa formulazinha da taxa de variação para determinar uma função. Por quê? Nem sempre o problema ele vai vir falando sobre parte fixa, parte variável, taxa fixa e varia de tanto por tanto, tá? Então, em alguns problemas eles vão vir um pouquinho mais elaborados, né, com outra linguagem, e aí a gente vai precisar desse conhecimento da taxa de variação. Ok, pessoal? Então, veja só, eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Ele diz assim, ó, determine a fórmula matemática da função afim tal que f de 2 é igual a 5 e f de menos 1 é igual a menos 4. Depois responda, qual é a taxa de variação dessa função? Então, veja, ele quer saber qual é a fórmula matemática, né? Qual é como é que é essa função? Como é que eu posso representá-la algebricamente, tá? A única coisa que eu sei é que, ó, quando eu aplico 2 na minha função, isso vai dar 5. E quando eu aplico 1 na minha função, menos 1, perdão, quando eu aplicar menos 1 na minha função, isso vai dar menos 4, tá? Ok. Uma das perguntas é qual é a taxa de variação dessa função. Então, a gente pode usar essa formulazinha que a gente acabou de ver, tá? Professor, quem vem primeiro? 2, f de 2 ou f de menos 1? Tanto faz, tá? A ideia é que o que você fizer no numerador, você também tem que fazer no denominador. Então, nós sabemos, ó, que A é quem? Vou pegar f de 2 menos f de menos 1, tá? Então, f de 2 menos f de menos 1. E isso aqui vai ser dividido por quem, pessoal? 2 menos menos 1. Certo? Em cima a gente pega o f do valor, são as imagens, e embaixo a gente pega os valores que estão dentro do parênteses, tá? Aqueles que fazem parte do domínio. E aí nós sabemos, ó, f de 2 é 5. Ok. Menos. Quem é f de menos 1? F de menos 1 é menos 4. Cuidado com o joguinho de sinal, tá? Ó, 2 menos com menos, mais. Então, esse aqui vai ficar 2 mais 1. Menos e menos aqui, ó, 5 mais 4, 9 sobre 3, que vai dar 3. Então,
a taxa de variação dessa função nós já calculamos, que é 3, beleza? E aí o que acontece? Como ele quer saber a fórmula, então agora a gente sabe o seguinte. Sabemos que f de x é igual. 3 é o a, tá? Então, 3x mais b. Poxa, mas ainda não sabemos qual é o valor desse b. Sem problemas. Para a gente descobrir o b agora, né, a gente vai escolher um desses valores que ele deu para descobrir, certo? Então, vamos usar o f de 2 igual a 5. O que é que significa f de 2 igual a 5? Significa que quando eu aplicar 2 na minha função, o resultado vai dar 5, né? Ou seja, o valor numérico da minha função, quando x é 2, é igual a 5. Então ó, vou colocar aqui. Sabemos que f de x é igual a 3x mais b. Ponto e vírgula. Vamos escolher f de 2 igual a 5 e determinar b. O valor de b. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular f de 2 igual a quem? 3 vezes, quem é x? 2, mais b. Só que quanto vale f de 2? 5, professor. Então, vamos substituir ele aqui, ó. 5 igual 3 vezes 2, 6 mais b. E aí, passando esse 6 para lá, 5 menos 6 igual a b. Isso vai dar menos 1. Certo? b é menos 1. Logo, a nossa função, a função que nós estamos procurando, a fórmula matemática que ele pede, é a função é f de x igual, quem é o a? 3, e quem é o b? Menos 1, tá? Então, essa é a função na qual, quando eu aplico 2, vai dar 5, e quando eu aplico menos 1, vai dar menos 4. Você pode fazer o teste aí para ver se está correto, tá? É só substituir, ó, x por 2 e ver se vai dar 5, e x por menos 1 e ver se vai dar menos 4. Beleza? Então veja que esse aí já é um problema um pouquinho diferente daqueles que a gente já viu, no qual a gente vai precisar aplicar este conceito daqui, certo? Vamos ver mais um exemplo. Agora uma questão de vestibular, certo? Já é um problema um pouquinho mais contextualizado, no qual nós vamos utilizar a mesma ideia. Perceba que é a mesma coisa, só é um problema maior, tá? Veja, em uma fábrica, o custo de produção de 500 unidades de camisetas é de R$ 2.700, enquanto o custo para produzir 1.000 unidades é de R$ 3.800. Você poderia pensar, se 500 unidades é 2.700, 1.000 unidades vai ser o dobro. Mas aí o problema está dizendo que não é o dobro. Tá? Isso acontece porque tem um valor que é fixo e tem um valor que é variável, como ele vai dizer mais abaixo. Sabendo que o custo das camisetas é dado em função do número produzido através dessa expressão, em que x é a quantidade produzida e b é o custo fixo, determine, letra A, os valores de b e q, e letra B, o custo de produção de 800 camisetas. Então, quando você olha para essa função aqui, ó, professor, eu não estou vendo f de x igual a x mais b. Ok, mas lembre que a e b são números reais, né? A ideia da função afim é você entender o formato, tá? Então, se isso daqui lembra você isso daqui,
Beleza, então é uma função afim, tá? Independente das letras que estão presentes. Ok, pessoal? Então, a gente quer saber quais são os valores de B e de Q, ou seja, Q é a taxa de variação e B é o custo fixo. É isso que ele quer que você calcule, tá? O que a gente sabe no problema é que o custo de 500 peças é 2.700. Então, eu vou colocar aqui, na letra A já. O custo de 500 peças é 2.700. E o custo de 1.000 peças é igual a 3.800. Perceba que essa informação ela é igual à informação que nós temos no problema anterior. A diferença é que aqui ele trouxe um contexto, né? Uma situação mais prática. Mas nós temos um valor que gerou outro, um valor que gerou outro, né? Valores para x que vão gerar f de x. Nesse caso, o custo. E aí, com esses dois valores aqui, esses dois pontos, nós podemos então calcular a taxa de variação, que no nosso problema a taxa de variação é representada pela letrinha Q. Então eu vou usar a letrinha Q aqui, tá? Então, Q, tá? Que é a taxa de variação, vai ser quem? E aí, eu vou pegar, para facilitar a nossa resolução, o valor maior primeiro, tá? Então, o custo de 1.000 peças menos o custo de 500 peças sobre 1.000 menos 500. Professor, poderia ser o contrário? Poderia, tá? Porque se você fizer o inverso, aí ele vai dar negativo em cima, negativo embaixo, e aí você vai fazer o joguinho de sinal no final, vai dar o mesmo resultado, tá? Se você quiser, você faz o teste aí. Então, o custo de 1.000 peças é R$ 3.800. O custo de 500 peças é R$ 2.700. E 1.000 menos 500 é igual a 500. 3.800 menos 2.700 é 1.100. Sobre 500, a gente pode cancelar os zeros. 11 sobre 5 igual a 2,2. Então, Q vale 2,2, ou seja, a taxa de variação dessa função é 2,2, certo? E aí, para a gente calcular o valor do B, nós vamos fazer novamente igual no exemplo anterior. Vamos pegar um desses valores, ou esse, aplicar na função, né? Porque até o momento nós sabemos que, nós sabemos até o momento que C de x é igual a 2,2x mais B. Nós agora queremos saber quem é esse B, certo? Então, nós vamos precisar aplicar um desses valores na função para descobrir o valor do B. Vou pegar o 1.000 porque eu acho que 1.000 é mais fácil, tá? Porque ele é um múltiplo de 10. Então, quando a gente multiplica por 10, 100, 1.000, 10.000, enfim, se torna mais fácil. Vamos ver por quê, tá? Então, a gente vai pegar esse número aqui agora. Isso quer dizer que quando eu aplicar C de 1.000 é igual a 2,2 vezes 1.000 mais B. Só que C de 1.000 é 3.800. E 2,2 vezes 1.000, 3 zeros, a gente vai deslocar a vírgula 3 casas. Isso vai dar 2.200, ok? Então, mais B. Ao passar isso para lá, 3.800 menos 2.200 igual a B, certo? Então, ao fazer a subtração aqui, B é igual a 1.600. Sendo assim, né, com esse valor e com esse valor, nós vamos ter que a nossa função C de x é igual a 2,2x mais 1.600. Opa, a caneta escorregou aqui. Certo, pessoal?
Beleza. Então, essa é a nossa função. Ele pergunta os valores de B e Q. Então, nós temos que Q vale isso e que B vale isso. E essa é a nossa função. Por que a gente precisa dela? Porque na letra B, ele quer saber o custo de produção de 800 camisetas. Então, como ele diz, ó, X é a quantidade produzida, então basta que a gente substitua X por 800 nessa função para ver quanto dá, tá? Então, vai ficar assim, ó, C de 800 é igual a 2,2 vezes 800 mais 1.600, que vai dar 1.760 mais 1.600, que vai dar 3.360. Ok, pessoal? Bom, então esse seria o custo para a produção de 800 peças. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente vai agora, para encerrar a nossa aula de hoje, ver só mais um conceito, que é o conceito do zero da função afim. E o zero da função afim, ele é muito importante para a gente determiná-lo, tá? Por quê? Porque ele é um dos pontos que a gente precisa saber para fazer bem o gráfico da função. Isso aí é assunto da próxima aula, tá? Já estou dando um spoiler aqui. Então, depois nós vamos estudar o gráfico da função e aí vocês vão ver como é importante conhecer o zero da função. Mas, afinal de contas, o que é o zero da função? É o valor de x para o qual a função se anula, ou seja, para o qual f de x é igual a zero, tá? Então, esse valor que zera a minha função é o que eu chamo de zero da função, certo? Para a gente calcular ele, para calcular, determinar o zero de uma função, basta resolver essa equação. Ou seja, você pega a função igual a zero e vai achar o valor desse x, certo? É a mesma coisa que a gente calcular a raiz da equação, que isso vocês já estão acostumados a fazer. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Determine os zeros das funções a seguir. Então, eu quero saber qual é o valor do x para que isso daqui dê zero. Então, a gente vai fazer assim, ó, 0 igual a 2x mais 5. Eu vou deixar o zero desse lado, mas não tem problema se você fizer 2x mais 5 igual a 0, tá? Sem problemas. E a gente vai resolver isso, essa equaçãozinha do primeiro grau. Esse mais 5 vem para cá, menos 5, certo? Estava somando, passou subtraindo. Está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a menos 5 sobre 2. Ou, como vocês gostam, menos 2,5. Tá? O que é que significa esse menos 5 sobre 2? Significa que quando eu aplico o meu x igual a esse valor, nessa função, eu vou ter 2 vezes menos 5 sobre 2 mais 5. E aí, 2 vezes menos 5 dá menos 10, que dividido por 2 dá menos 5, e menos 5 mais 5 é igual a 0, certo? A gente também poderia cortar aqui, tá? Então, perceba que, de fato, menos 5 meios é o valor que zera a minha função, certo? Vamos ver aqui mais um exemplo. Pronto. No exemplo 2, nós temos f de x igual a 2x menos 4. E aí eu quero determinar o zero da função, ou seja, qual é o valor de x de tal forma que a minha função vai zerar. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Igualar essa expressão a zero. Novamente, está subtraindo, passa para lá positivo. Está multiplicando, passa dividindo. E nós sabemos que 4 dividido por 2 é 2. Certo? O que é que significa esse 2? Significa que quando eu calcular f de 2 nessa função, tá? Porque é o nosso exemplo, isso vai dar 2 vezes 2 menos 4.
Isso é 4 menos 4, que é 0, tá? Então, de fato, 2 é o zero da função. Não precisa fazer isso sempre, tá? Eu só estou fazendo essa parte aqui para mostrar a vocês que vai dar zero. O que você precisa determinar é essa parte daqui, ok? E no exemplo 3, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, y igual a x menos 8. Lembra que eu falei f de x ou y, tanto faz, tá? Então eu quero que isso dê zero. 0 igual a x menos 8. Tá negativo, passa para lá, positivo. Então, x8. Por que x8? Porque quando eu calcular, ó, y igual a 8 menos 8, isso é igual a 0. Ok, pessoal? Bom, então zero da função nada mais é do que o valor que quando eu aplico na função, ele vai dar zero. E para isso a gente basta igualar essa parte da função a zero e resolver para encontrar o valor do x, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, né? O vídeo terminou ficando um pouquinho longo, mas deixa aí no comentário se ficou alguma dúvida. Espero que vocês tenham compreendido. E aí eu peço para que vocês deixem o like, né? É muito importante o like de vocês para o canal. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com aquele colega que está com dificuldade nesse assunto. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.